Eu sei que eu estava caminhando e buscando a Deus, orando a Deus, pedindo para que Deus me dissesse qual era a palavra que eu deveria pregar naquela igreja que eu fui convidado. Quando de repente Deus falou comigo a palavra que era para ser pregada. Opa, peraí, Deus falou? Como é que essa coisa, Ney, de Deus falou? Você ouviu a voz de Deus? Como que é a voz de Deus? É igual àquela do Lombardi? Para ser sábio, é preciso primeiro temer ao Deus eterno. Ou é igual do Cid Moreira? Então o filho pródigo, aliando o pensamento à ação, voltou para a casa do pai. Eu creio que essa é uma das mais frequentes dúvidas, especialmente nas pessoas recém-convertidas. E é uma das coisas que traz tristeza para o coração de muita gente. Sabe por quê? Tem pessoas que ouvem todo mundo falando: Deus falou comigo, porque Deus me disse aquilo, Deus falou aquilo outro. E a pessoa recém-convertida fica preocupada: ah, meu Deus, por que é que o Senhor fala com todo mundo menos comigo? O que tem de errado comigo? Por que é que o Senhor não fala comigo? Então muitas pessoas ficam até entristecidas com essa questão de Deus falou, porque pensam, imaginam que quando alguém diz Deus falou comigo, foi uma voz audível, como essas dos locutores, como essa do Cid Moreira, do Lombardi, e a pessoa ouviu aquele estrondo, ou quem sabe aquela voz de filme: Moisés, estenda o teu cajado. Mas na verdade, se nós conversarmos com as pessoas que têm bastante tempo de caminhada de fé, elas vão nos dizer que, na maioria das vezes, o Deus falou, na verdade não foi uma voz que foi ouvida, mas foi um sentimento que veio de dentro, um sentimento do íntimo. Quando eu disse para você no início dessa conversa que eu estava orando, pedindo uma palavra e então Deus falou, eu não ouvi nenhuma voz dizendo: pregue isso, fulano, faça aquilo. Não foi nenhuma voz que pode ser percebida pelos tímpanos, pelo ouvido humano. Não, é um sentimento de certeza, uma espécie de intuição. Talvez as mães vão entender melhor isso que eu estou dizendo, porque mãe tem muito disso. Ninguém falou, ela não viu nada, mas dentro do coração dela vem aquele sentimento: cuidado, previna o seu filho, sabe? É algo que vem dentro dela. E a voz de Deus, na maioria das vezes, é isso. Pode ser que com alguma pessoa Deus tenha falado com voz audível, perceptível pelos tímpanos, pelo ouvido, como falou com o menino Samuel. Se você olhar lá no primeiro livro de Samuel, quando ele está lá junto com o sacerdote Eli, ele ouve uma voz. E é interessante que é uma voz que não é nada sobrenatural como essas que a gente vê em filme. Era uma voz que era perfeitamente confundível com uma voz humana, tanto que ele pensou que era o sacerdote Eli que estava chamando por ele. Então, assim, em alguns casos, eu creio, inclusive porque a Bíblia fala sobre isso, que Deus manifestou a sua voz de tal forma que ela pôde ser percebida pelos ouvidos humanos. Mas, com a maioria das pessoas que eu já falei acerca desse assunto, elas me disseram a mesma coisa. Olha, Ney, eu estou há 30 anos caminhando com Deus e a voz de Deus para mim é um sentimento. É algo que vem testificar com alguma coisa que já está em mim. Por exemplo, eu estava pensando em pregar Mateus, capítulo 28, versículo 19. E aí veio um sentimento que me deu certeza de que aquilo era o que Deus queria que eu pregasse. Então a voz de Deus, para mim e para a maioria das pessoas com quem eu conversei, não é uma voz audível, mas é um sentimento. Então, se você de repente estava triste, pensando que Deus não fala com você, aquieta o teu coração, acalme-se, vá para um lugar quietinho e tente ouvir o seu coração. Porque a voz de Deus, ela pode se manifestar dessa forma, como um sentimento que vem e que você entende que aquilo não é teu, porque
você não saberia daquelas coisas. E também não é do inimigo de Deus, porque é uma voz que vem e que te traz paz e te leva a fazer o bem. Bem, esta é a forma que eu tenho ouvido a voz de Deus, e boa parte das pessoas com quem eu conversei também diz a mesma coisa. Mas eu quero saber a tua opinião. Me diz aqui da tua experiência em ouvir a voz de Deus aqui nos comentários. Escreve aqui como é que você ouve a voz de Deus. E não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações. Todo dia tem pelo menos 3 vídeos novos aqui no canal Jesus Me Defenda.